Eu aposto que você já suspeitou de doença de Kawasaki alguma vez, mas ficou na dúvida de quais eram os critérios diagnósticos. Confere essa aula para que da próxima vez você faça o seu diagnóstico com confiança. Muito bem. Então vamos começar a nossa aula? Afinal, o que é a doença de Kawasaki? Ela é uma doença que acomete principalmente crianças menores de 5 anos. Ela é um quadro febril e autolimitado, cuja etiologia ainda é desconhecida. A gente observa que tem alguma correlação com a sazonalidade de alguns vírus, principalmente respiratórios. Mas essa associação nunca foi confirmada e, por isso, a causa da doença de Kawasaki ainda não tem um esclarecimento muito adequado. Ela também faz parte das vasculites agudas. Então, a doença de Kawasaki é uma vasculite que acomete principalmente as coronárias. Mais raramente, alguns outros vasos, mas é com a coronária que a gente vai se preocupar um pouco mais. Só a título de curiosidade, a doença ela foi descrita pela primeira vez no Japão por um pediatra em 1950 e alguma coisa. Hoje, a gente vê que a incidência da doença de Kawasaki no Japão, ela chega até 10 vezes mais do que a incidência, por exemplo, nos Estados Unidos. Tanto que o Japão tem scores próprios para gravidade, para resposta a tratamento. Então, eles têm realmente uma incidência muito aumentada do que em relação ao restante da população do Ocidente. Por que falar de doença de Kawasaki? Qual que é a importância dela dentro da nossa prática de pediatria, do atendimento a crianças? A doença de Kawasaki ela é a principal causa de cardiopatia adquirida em países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a febre reumática ainda é a principal causa de cardiopatia adquirida. Então, é por isso que é tão importante a gente saber como diagnosticar uma doença de Kawasaki. Então, quando que eu vou suspeitar da doença? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Pois bem, o primeiro critério é um critério obrigatório de doença de Kawasaki, a febre há pelo menos 5 dias. Quando a gente fala de febre na doença de Kawasaki, o primeiro dia de febre já é considerado como o D1. Então, a gente não vai contar a febre a cada 24 horas. Então, fez febre naquele dia, aquele dia vai ser considerado como o D1 de febre. Então, a gente precisa de pelo menos D5 para começar a considerar esse diagnóstico. Então, diante de 5 dias de febre, eu vou precisar de mais 4 critérios clínicos, entre um total de 5, para eu fazer a confirmação clínica do meu diagnóstico de Kawasaki. Então, vamos falar quais são esses 5 critérios da doença de Kawasaki. Então, a conjuntivite, ela é asséptica e bilateral, ou seja, não tem secreção ocular. O segundo critério possível são as alterações de cavidade oral, que costumam ser uma queilite angular, ou seja, essa boca aí meio seca e meio rachada. A língua, né, em morango, em framboesa, que seria essa língua mais morango mesmo, né, hiperemiada, cheia de bolinhas brancas, ou só uma hiperemia de orofaringe, também fazem parte das alterações possíveis de cavidade oral. Um terceiro critério clínico é a linfonodomegalia, que é cervical, unilateral, pelo menos 1,5 cm de tamanho desse linfonodo. O quarto critério possível é o exantema ou rache maculopapular, principalmente em tronco e dorso. O quinto critério clínico, que é o critério mais característico de Kawasaki, são as alterações de extremidades, que podem ser tanto edema como hiperemia de mãos e pés, ou até uma descamação do leito ungueal. Então, você vê uma descamação próximo da região das unhas. Ou seja, se eu tiver pelo menos 5 dias de febre, com 4 daqueles 5 critérios clínicos que a gente falou, eu fecho o meu diagnóstico de Kawasaki completo. Diante da confirmação clínica de um Kawasaki completo, eu preciso necessariamente fazer um ecocardiograma, porque lembrem-se que a principal vasculite do Kawasaki é nas coronárias, e a nossa maior preocupação vai ser realmente esse comprometimento cardíaco da doença.
Quero lembrar para vocês duas coisas. Primeiro, os sintomas, eles não precisam estar presentes todos ao mesmo tempo, e é por isso que é importante perguntar na sua anamnese a presença desses outros, né, ao longo aí da história desses 5 dias de febre. E, diante de alteração de extremidades, ou seja, esse edema, essa hiperemia e essa descamação periungueal, elas são tão características de doença de Kawasaki, eu já posso confirmar o meu diagnóstico a partir do 4º dia de febre. Eu não preciso esperar o 5º para investigar a doença na coronária, nem para iniciar o tratamento. Tudo bem? Agora, se eu falei, a gente confirmou o diagnóstico de Kawasaki completo. Então, existe um Kawasaki incompleto, certo? Sim, existe um Kawasaki incompleto. E como que eu vou suspeitar? Como que eu vou saber se pode ser um Kawasaki incompleto? Então, a gente tem duas maneiras de fazer o diagnóstico de um Kawasaki incompleto. A primeira maneira continua sendo a febre, pelo menos 5 dias, e ao invés de 4 critérios, que já confirmariam o meu diagnóstico de Kawasaki completo, eu tenho apenas 2 ou 3 critérios. Então, eu não tenho 4, apenas 2 ou 3. E a segunda possibilidade de diagnóstico de Kawasaki incompleto são nas febres de origem indeterminada há pelo menos 7 dias. Isso principalmente nos lactentes, nas crianças aí menores de 1 ano, menores do que 6 meses, isso costuma ser um pouco mais frequente. Então, nessas duas situações, eu vou suspeitar de um Kawasaki incompleto e preciso fazer a investigação adequada. Como que eu vou fazer a investigação de um Kawasaki incompleto? Primeira coisa, eu preciso pedir provas inflamatórias. Então, eu vou solicitar PCR e VHS, tudo bem? Se eu tenho um PCR negativo e um VHS negativo, eu não tenho a confirmação de doença de Kawasaki. Então, esse paciente ele precisa ser avaliado continuamente e avaliar se vai apresentar novos critérios ou se eu vou precisar de um eco, por exemplo, se ele começar a ter aquela descamação de extremidades que é tão característica do Kawasaki. Agora, se eu pedir as provas inflamatórias e eu tenho um PCR ou um VHS que são, sim, aumentados, existe a possibilidade de ser doença de Kawasaki, incompleto. E aí eu vou precisar de exames laboratoriais ou de um ecocardiograma para confirmar a minha hipótese. Então, quais são esses critérios que eu vou avaliar, então? São 6 critérios laboratoriais, tudo bem? E o ecocardiograma. Então, o primeiro critério laboratorial para a doença de Kawasaki incompleto, anemia para a idade. O segundo, leucocitose maior do que 15.000 leucócitos. Uma plaquetose maior do que 450.000. Isso costuma aparecer aí no D7 de febre. Uma hipoalbuminemia, uma albumina menor do que 3. Uma TGP elevada. Uma leucocitúria asséptica, então eu tenho mais do que 10 leucócitos por campo, mas na ausência de bacteriúria, na ausência de uma infecção de trato urinário. Ou seja, se eu suspeitei de um Kawasaki incompleto e eu coletei exames laboratoriais, tinha provas inflamatórias aumentadas, coletei os critérios laboratoriais, esses 6 exames, e eu tenho pelo menos 3, confirmo o meu diagnóstico de Kawasaki incompleto. Agora, se eu não tiver nenhum desses exames alterados, mas eu tiver um eco que já é alterado, dessa maneira a gente também fecha o critério de Kawasaki incompleto. Ou seja, eu preciso de pelo menos 3 achados laboratoriais ou um ecocardiograma alterado. Tudo bem? Então, vamos fazer uma revisão aí sobre tudo que a gente falou? Então, vamos começar pelo Kawasaki completo. Tudo bem? Então, no Kawasaki completo, eu preciso de febre há pelo menos 5 dias, com mais 4 critérios. Lembrem-se, então, que os 4 critérios entre 5 seriam conjuntivite asséptica, linfonodomegalia cervical, alteração de mucosa oral, o exantema ou o rash
ou alteração de extremidades. Fechando o diagnóstico de Kawasaki completo, preciso solicitar o ecocardiograma na urgência para confirmação do meu diagnóstico. Agora, se eu tenho um Kawasaki incompleto, então eu tenho febre há pelo menos 5 dias, mais 2 ou 3 critérios clínicos. Ou ainda, naquelas situações de FOI, ou febre de origem indeterminada, há pelo menos 5 dias. Então, na suspeita de Kawasaki incompleto, eu vou pedir provas inflamatórias. Se eu tenho provas inflamatórias negativas, então, não tenho a confirmação do meu Kawasaki incompleto, então avaliação clínica seriada e considerar o ecocardiograma se em algum momento a criança desenvolver aquela descamação bem típica de Kawasaki ou apresentar mais critérios. Agora, se eu tenho provas inflamatórias positivas e alteradas, PCR e VHS, eu preciso ou do eco alterado ou de pelo menos 3 critérios laboratoriais de Kawasaki incompleto. Seriam a anemia para a idade, a leucocitose, a plaquetose, a hipoalbuminemia, EGP elevado, a leucocitúria maior do que 10 por campo, ou o ecocardiograma alterado. Se eu não tiver, na verdade, nenhum desses critérios clínicos, então eu vou manter a avaliação seriada desse paciente e considerar o ecocardiograma se surgirem novos critérios clínicos. Agora, se houver pelo menos 3 critérios laboratoriais ou o ecocardiograma estiver sim alterado, aí eu tenho o meu diagnóstico de Kawasaki incompleto confirmado. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre diagnóstico de Kawasaki incompleto. Eu espero que vocês tenham entendido como é que é essa dinâmica do Kawasaki completo e do Kawasaki incompleto. Se vocês gostaram da nossa aula, curte aqui no canal do YouTube e volta lá no Instagram e conta pra gente o que foi que você achou. Até a próxima!